Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabem qual é o nosso ritual. Clicar em curtir, fazer o seu cadastro na KTO e utilizar o cupom CAMISA12 da forma como está na descrição do vídeo, com um numeral na frente de camisa. Camisa 12. Fez o seu cadastro, utiliza o cupom que você vai estar ajudando demais a gente aqui. Se prepara que vem muita agenda do Cachorrada Podcast por aí. Hoje provavelmente será o maior pós-jogo em tempo que nós já tivemos aqui no Camisa 12, que muita coisa precisa ser falada. Ia ser curtinho e tal, mas aconteceu a entrevista do Kudê. Aliás, eu ia deixar o pós-jogo para ser gravado na sexta-feira, depois que eu chegasse do Total Sport, pelo cansaço, pelo desgaste, mas não dá. Hoje é um caso que se eu mascar, eu tô sendo covarde, eu tô pipocando. Vamos lá. Sabe quando começa um filme com um roteiro, com um ambiente do passado, que tá até meio esfumaçado assim, o ambiente assim? Então vamos transportar para o Independência em 2022, quando o Galo abre 2-0 no Curitiba. Naquele momento, um cidadão fala assim: eu quero o meu Galo de volta. Esse Galo aí que destrói todo mundo é ruim demais. Eu quero aquele Galo que me dá dor de cabeça. Mesmo que em tom de brincadeira, como diria Magno Alves, a palavra tem poder. É claro que não foi por isso, mas tem um amigo meu que é muito rabugento, nunca vai em jogos do Galo, e ele estava do lado desse cara no momento, e até hoje ele fala: a torcida do Galo, ela é inimiga da paz. Mas não é a torcida do Galo. Isso é institucional, e essa palavra será repetida várias vezes no pós-jogo aqui. O Atlético é inimigo da paz. Eu nunca vi um clube que gosta de arrumar confusão, problema, como o Atlético. E já que eu citei um amigo, um outro cara que passou aqui no Camisa 12 que falava essa frase, e vale demais, que é o Rodrigo Rainer, que é não saber aproveitar o momento, querer arrumar, tipo, tá tudo tão legal, mas deixa eu arrumar um problema pra minha vida aqui, pra estragar esse momento legal. E eu falei no pós-jogo várias vezes: curta um momento bom, porque quando chega o momento ruim, você vai sentir saudade do momento bom. Então é isso, o Atlético é inimigo da paz. Não existe um clube que gosta de se complicar, seja quando está ganhando de 2-0 numa final e precisa de um gol no último minuto para garantir a vitória, ou por diversas situações. A gente vai abordar algumas delas aqui. Eu comecei um ano muito paz e amor. Eu desbloqueei todo mundo no Twitter. Quem estava com silenciar, que é uma função maravilhosa, eu tirei. Eu desbloqueei todo mundo no Instagram. E comecei a vida leve, sabe? 2023, resolvi muito problema da vida pessoal também. E na vida profissional aqui, eu falei assim: cara, eu comecei 2022 muito amargo, talvez eu tenha batido demais no turco. Então me preparei muito para jogos difíceis do Kudê, para dificuldade de contratação, para notícias ruins do Atlético, principalmente a parte financeira. Eu me preparei para o pior. E eu aprendi isso desde a adolescência. O Galo ia jogar com o Paraná na quarta-feira à noite, eu me preparava para o pior cenário assim possível. Até em Marrocos, alguns amigos ficavam bravos, que eu falei: cara, eu tô me preparando para o pior. É mais tranquilo. E nessa quinta-feira eu me preparei para o pior, assim, sabe? Só que, por mais que você esteja preparado, assim, ó, hoje tá desfalcada, assim, se perder hoje, vem a vida com requintes de crueldade e joga aquela coletiva do Kudê depois do jogo. Aquele é requinte de crueldade, porque por mais que você já estivesse digerindo a derrota, aquilo causa um turbilhão de pensamentos na cabeça do torcedor, principalmente o torcedor que vive o Galo de forma mais intensa. Vamos para os três personagens dessa situação toda: o Kudê, a diretoria e a torcida. A impressão que deu é que eles não queriam repetir o erro de 2022, quando faziam 5 chamadas de vídeo por dia com todos os treinadores estrangeiros possíveis. Tentaram, tomaram todas as decisões de elenco sem definir treinador, definiram um treinador de última hora que não era o plano A, B, C, e nem G, sabe-se lá de qual era nessa lista aí o turco, ou se ele estava em alguma lista, mas parece que nesse roteiro todo a gente não pode atrasar, tem que definir assim que
O Cuca saiu, já vamos anunciar um outro aqui. Sentaram pro cara e para não ter a segunda chamada de vídeo, a impressão que dá pela fala do Kudê é que prometeram o mundo. Prometeram o céu de brigadeiro. Prometeram um paraíso. Prometeram para nós também, Kudê. O Galo Business Day lá era basicamente isso. De prometer pra gente tudo ok, tudo fantástico e sem dor de cabeça. Mas vamos focar só na parte do Kudê agora. Mas dói, viu? Existe um problema que me incomoda no Atlético hoje. O que eu venho falando em pós-jogo sobre a necessidade de redução na folha salarial? Eu usei o termo Ellen Roche no último vídeo. Falei, gente, eu sempre fiquei de olho na Ellen ali, até conhecer a loura, Ellen Roche, e não tinha aquela capacidade. Precisava entender. Não adianta eu andar no carrão se eu não tenho condição de manter aquilo ali. Mas parece que ao conversar com o Kudê, ainda vivemos de aparência. Qual que é a minha frase lá no Aterosport? Bilionário é quem comanda o clube. Nós somos endividados e um clube sem grana. Eu acho que não falaram isso pro Kudê. Quem tá lá é bilionário, o clube tá quebrado e sem grana. Tá com salário, 13º, direito de margem todo atrasado. Metade do shopping foi vendido para tampar o rombo de 2022. Um quarto do shopping foi vendido para tampar o rombo de 2022. Um quarto para tampar o início de 2023. A impressão que dá é essa, né? Que nessa conversa com o Kudê passaram um cenário que não era real para ele. E eu vou passar pano para os 3 cenários, para o Kudê, para a diretoria e para a torcida. Ou se você preferir, eu vou apontar erros, eu vou bater em todo mundo hoje. Eu acho que é mais fácil resumir assim. Só que pedir sangue frio para um cara que acabou de perder, que é extremamente competitivo e tomou uma copada de cerveja na cabeça, meu irmão, eu sou um cara muito tranquilo. Pesquisa minha vida desde a infância. Você não arruma, é difícil achar confusão. Muito difícil, mas pedir sangue frio pro cara competitivo que acabou de perder e tomou uma copada de cerveja na cabeça. Aliás, congelando o assunto aqui, lá na Arena MRV nós vamos estar do lado do banco de reservas, do lado do gramado. Se a torcida mantiver comportamento que teve nos últimos meses, em Mineirão principalmente, o Atlético vai tomar punição atrás de punição com objeto arremessado, cerveja, copo no banco de reservas do adversário. Na minha opinião, se tem essa capacidade, arruma um jeito de punir esse cara para ele não entrar mais, cara. Como eu queria reconhecimento facial, pro cara arremessou um objeto no gramado, ele não poder pisar mais no estádio. Eu tenho minha cadeira cativa na Arena MRV. Toma aqui o seu dinheiro e mete o pé, que o Atlético não precisa de você, pelo contrário, você longe do Atlético, você ajuda demais. Voltando aqui, outra coisa que o Kudê tem razão. 18 jogos em 60 dias. Com as peças que ele tem hoje, pode incluir o Pavon e o Hulk que não estavam em campo hoje, não dá conta. Com 18 jogos em 60 dias, vai ter dia de jogar abaixo, sim. Vai ter dia. Você falou que ia bater, Fael? Calma. Só estou colocando tudo que existe no cenário, tudo que tem pra gente avaliar. Os 18 jogos em 60 dias, a copada de cerveja na cabeça de um cara competitivo que acabou de perder e um roteiro que prometeram para ele um cenário que ele não encontrou quando chegou aqui, né? Passada de pano antes de bater, porque a gente passa o pano e bate. Passada de pano para a diretoria. Tinha que vender, porque a empresa ou se fechar no vermelho todo mês, vai dar merda lá na frente. Falei baixo para o YouTube não escutar, senão ele me tesoura. Vai dar ruim lá na frente. E o Atlético vem fechando no vermelho há muito tempo. E não é vermelhinho não, é vermelhão. Então aqui no pós-jogo, quando todo mundo pedia contratação,
eu falava, olha, tem uma fórmula matemática para isso. Você coloca o aproveitamento do cara, quanto que ele está te custando e se existe proposta nele. O Sacha, salário altíssimo, vinha sendo muito utilizado pelo Kudê? Não, eu prefiro o Sacha que o Vargas, né? Por mais que o Vargas tenha mais futebol, para utilização de elenco, eu prefiro o Sacha em retorno. O Sacha vem sendo aproveitado? Não. Qual é o salário? Altíssimo. Tem proposta? Tem. A fórmula fecha para venda. O Ademir, 98% de rejeição na torcida do Galo. O salário é baixo? Não. Tem proposta? Proposta alta. Não tem como. Natan, tem proposta nele? Não tem, mas vai enxugar o salário. É alto? É altíssimo. Vem sendo aproveitado? Não quiseram aproveitar em 2022, não quiseram aproveitar em 2023. Não existe outro caminho. O que o Atlético precisa fazer? Acertar mais no mercado. Sem gastar fortuna com o Edenilson, com o Patrick, com o Fábio Gomes. Sem pagar salário altíssimo para jogador que rende pouco. Tem que ser mais assertivo no mercado. Acho que acertou em algumas aí, aparentemente, em 2023. Mas para um clube endividado, não pode apresentar o Paulo Henrique na lateral direita e no primeiro jogo treino improvisar o zagueiro da base na lateral direita, colocar o menino de 16 anos, colocar o meio campo, todo mundo menos o cara que você contratou há 2 semanas. Não pode. O Atlético está devendo porque ele se complica também. A administração passada, por exemplo, eu discordo de vários canais do Atlético que falaram que o Sete Câmara preparou o campo para a atual administração. Eu discordo e penso exatamente o contrário. Lá a gente viu o Martínez, Lucas Hernandes enfrentando o América aí. Ramon Martínez e Denilson, eu não vou, bom, acho que é perder tempo repetir isso aqui. Mas tinha que vender. Gente, no ano 2021, que a gente pegou premiação de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, que teve jogo dando 8 milhões, hoje deu 2,5, teve jogo dando 8 milhões de bilheteria, que o Galo na vez estourou, que o Manto da Massa deu muito dinheiro, que tudo fechou certinho. A gente fechou no vermelho. Então, assim, ou vive intensamente o Atlético agora e fecha as portas em 2024 e 2025, no máximo, ou realmente você faz funcionar de uma forma diferente, cara. Porque gastar muito, gastar 600, 700, 800 mil reais em jogador que quase não entra em campo, vai me desculpar, mas é caminhar para falência mesmo. Outra coisa, ponto para a diretoria na discussão contra o Kudê. Se eu colocar a diretoria de um lado, o Kudê do outro lado da mesa, vai falar assim, ô Kudê, sabe por que você precisava de mais jogador hoje? Porque o Patrick e o Edenilson, indicação sua, eles não renderam. Se o que a gente gastou com o Patrick e o Edenilson estivesse voando, se eles estivessem jogando razoavelmente bem, hoje a gente teria ganhado o Libertad. Então, Kudê, não é o melhor dos cenários, mas tem dedo seu nessa atuação ruim do time. Porque os dois titulares da base de um time titular que se imagina, que menos renderam, foram jogadores que tiveram com você no Internacional, que você quis trazer. Você quis trazer o Patrick, o Edenilson, o Fux, o Sarabia. Você quis trazer quem estava no seu alcance, que você já jogou, que até o Bataglia já passou lá pelos quintais dele. Você quis trazer quem você conhecia, 2 que custaram caro na posição que a gente mais está sentindo, não estão rendendo. Quem foi o melhor armador do Atlético contra o Libertad? Foi o Lemos, o zagueiro. O Lemos faz o que ninguém faz no Atlético quando está com a bola. Levanta a cabeça para procurar quem vai tocar a bola, cara. Você não vê Patrick e Edenilson levantando a cabeça. Eu tava vendo o jogo do Real Madrid com o Barça, o Vinícius driblando e girando a cabeça para procurar. Eu tô comparando, é até injustiça, né? Mas assim, coisa que não se vê no futebol brasileiro, o cara driblando e olhando assim, ó, pum, me deu uma casquinhada na bola, lá assim pro cara dar um peixinho e botar a bola na rede. Agora eu tô na dúvida se foi contra o Valladolid ou contra o Barcelona.
Aí o Lemos que levanta a cabeça e fala, olha, parece um armador e é nosso camisa 4. Então a diretoria tem que falar isso também. Meu amigo, se você não tivesse gastado tanto com dois caras que tem salário alto e que custou muito para os cofres do clube, se a gente tivesse reforçado melhor nessas posições, a gente teria ganhado o Libertad hoje e estava tudo bem. Kudê, das últimas 17 finais, o Atlético esteve em todas. Com o time cheio de peça emprestado, com Arouca, Samuel Xavier e esses caras, tudo que eu falei de 2018 aí. Com time ruim, com time bom. Time de 2011, Kudê, é dos piores que eu já vi na história do Atlético. O time de 2010, horroroso. Eles chegaram nas finais dos estaduais. Sabe por que seu time chegou? Porque o juiz errou. Porque senão seu time, pela primeira vez em 17 anos, o clube não teria chegado na final do estadual, Kudê. Isso com o Hulk e Pavão à disposição. Então você acha que é só o camisa 9 que não te entregaram que é o problema? Hoje vai estar todo mundo com raiva de mim, diretoria, Kudê, todo mundo. Jogador, que daqui a pouco eu vou começar também. Ney. Kudê, em 17 finais, chegamos com time ruim, time péssimo, time horroroso, time Rivotril, time diazepam, time tudo. O atleticano vivia com 15 cartelas de remédio controlado na beira da cama para conseguir dormir. Porque em janeiro ele já estava pensando nos 44 pontos do Brasileiro. E chegava na final do Mineiro. O seu time só chegou porque o árbitro errou. Você acha que é só falta do camisa 9? Daí me veio a impressão de que é tática de mágico. A tática do Batman. De solta a fumaça. A pessoa que está assistindo, que é o torcedor, se distrai. E aí não tem a cobrança mais. Porque o foco ficou a coletiva. O foco não é mais a atuação ruim do time. E se fez isso para mudar o foco, fez de forma muito errada. Não tô falando que ele não tem o direito de colocar lá, mas se queimou com o jogador. Acho que o timing foi na hora errada. Não sei se fez uma pressão ainda querendo um camisa 9 no cenário nacional, que ainda pode ter transação, não sei. E torcedor atleticano. Eu falei que eram 3 lados da moeda, né? Eu briguei com vocês demais aquele dia ali no vídeo, né? Sobre quem vai do estádio. Vou fazer as pazes hoje. Diretoria, Kudê e torcida. Sabe quem vai estar errado na história? No final das contas, é sempre a gente. É sempre o torcedor. Porque a diretoria errou ao contratar a gente lá, né? O PH, o Fábio Gomes, essa turma toda aí. Que depois a bomba cai aqui. Em alguns salários que não valem o que o cara entrega. O Kudê indicar o cara que não tá rendendo e não fazer o time jogar. E no final das contas eles vão roubar um jeito. Eu assisti um filme hoje, A Grande Aposta que chama. Faltava 15 minutos só. Eu falei, assisti hoje não. Faltava 15 minutos para eu assistir dele, eu acabei de ver. E o encerramento dele é sobre aquela crise nos Estados Unidos de 2008. Para quem gosta de mercado, bolsa é um filme muito bacana para se assistir. O cara fala assim, foram presos os donos de banco, foram presos as agências de corretora, né, que indicam o risco e tal, né? Aí ele, mentira, isso aí é o cenário perfeito. No fim os bancos deram um jeitinho, mudaram o nome da taxa aqui, agora chama isso e tal, adaptaram tudo. E no final sobrou para os pobres, imigrantes, até para os professores eles culparam. Essa é a fala do filme. E no final das contas vai sobrar para o torcedor. O torcedor que pagou o preço. É o torcedor que não recebeu o manto da massa. Por quê? O dinheiro estava no caixa, ele pagou. Os eventos de quem comprou passagem aérea para vir para a NMRV, de quem se planejou e tal, não rolou. Quem pagou? O torcedor. Já que você tem o Rainer no começo do vídeo, é até uma briga muito grande que tinha na gente assim, porque eu falo, não empurra para a torcida do Galo. Não empurra, porque é muita gente errando na pirâmide, sabe? O atleticano erra quando joga cerveja no campo. Eu já reclamei do torcedor que falei que tem que expulsar de estádio, não deixar mais.
erra, mas na pirâmide, se você for comparar o peso de cada um dos erros entre o cara que vaiou com 15 minutos de jogo e a turma toda que eu citei aqui, de jogador, dirigente e treinador, o erro do torcedor nessa pirâmide é um tijolinho, viu? Faz parte da pirâmide, tá lá. Agora eu vou falar um pouco mais do jogo. Eu peguei ali a escalação e vi o Nathan Silva lá. E vi o Zaratio no banco de reservas, o Nathan Silva no time titular e o Edenilson no time titular. Aí tava o Gemerson e o Zaratio de fora. Eu pensei em algumas coisas. Primeiro, eu falei, eu quero esperar depois do jogo, se eles vão falar que foi opção do treinador. Sim, foi opção do treinador, porque eu imaginei, tipo, sentir alguma coisa, estão descansando, o Zaratio vinha de um ritmo de lesões frequentes e tal. Pensei em análise de desempenho, que olha, o Nathan Silva é melhor no combate por terra, eles têm um jogador que vai chegar aqui que tem essa característica e tal. O Zaratio, eu cogitei, gente, aquela teoria que eu cito sempre no Camisa 12 da carta na manga. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe qual que é a teoria da carta na manga. Você tem 2 atacantes pro jogo inteiro. De repente você entraria com o Patrick aberto aqui, um outro jogador aberto e só um atacante de ofício mesmo para ter um no banco de reservas. Isso é a teoria da carta na manga. Você equilibra o seu problema e de repente deixa um jogador no banco que poderia ser titular para um cenário ruim. Tipo, eu vou precisar de um atacante no segundo tempo, se isso acontecer, vou ter um atacante aqui só com um, faço uma adaptação na formação aqui e vai dar tudo certo. Mas não foi o que aconteceu. Ou se a análise de desempenho passou informação de que essas peças poderiam render mais, eu estou excluindo o Nathan Silva nesse caso, estou deixando o Edenilson, o Pedrinho e o Patrick principalmente, a análise de desempenho falhou feio, mas falhou feio mesmo. Outra coisa que é institucional no Atlético é o azar. Aquela chuva em São Caetano em 2001 não caiu à toa do céu, sabe? Eu sempre tive uma teoria de como o universo conspirava contra o Galo. Existe um clube, a arbitragem que sacaneou a gente pra caramba, mas existiu muito de azar, competência também, mas muito de azar nessa história, viu? Aquela bola que o Rafael, goleiro do Curitiba, tirou no dia 28 de julho de 85 de dentro do gol, aquilo também é um pouco de azar. Entre outras pitadas de azar na história. E aí quando eu peguei a escalação eu falei assim, só não pode tomar gol no começo. E tomou gol no começo. É o que eu tô falando do requinte de crueldade. Às vezes aquele negócio, se algo tende a dar errado, o Galo vai fazer dar errado 2 vezes. Vocês não têm essa sensação, não? Que papo de atleticano para atleticano? Na história, não tô falando hoje não, na história de vez em quando. Outra coisa que influencia na escalação de hoje, não ter o Hulk. É culpa do destino? Não, é culpa do Hulk. Um atacante com o peso dele não pode ficar de fora depois de 3 partidas na Libertadores, sendo uma delas contra o cara bobo. Ganhando em casa. O jogo do Milionários ali dominado, cartão amarelo. Final contra a América, cartão amarelo. Tem um pouco de azar pela quantidade de jogador lesionado. Gente, nós perdemos o Arana, um lateral de Copa do Mundo. Nosso atacante tá com a hernia de disco incurável. Ó, o azar, o Igor Rabelo, tem gente pra caramba. O Johan que faz o gol. Tipo, agora o Johan vai ter uma paz com a torcida, se lesiona, ó, um azar aí. Mas no caso do Hulk, ele procurou a situação. 3 cartões. Vocês concordam que é inaceitável 3 cartões em 3 jogos da Libertadores? Um com cara bobo em casa, jogo dominado. Um com Milionários aqui, com jogo dominado. Pelo menos 2 cartões desse aí dava pra evitar, cara. Paulinho tá pendurado, cara. Pelo menos 2 cartões desses. Ah, Rafael, mesmo precisa reclamar.
Hoje, por exemplo, eu senti falta do Hulk nos 2 lances lá e sei que por ser o craque grandão, ele é o foco e vai ser mais amarelado, mas ele precisa se controlar, ele não pode fazer isso com o Atlético. E já que eu falei que eu senti falta dele hoje, a cera do goleiro, a cera do time do Libertad, o tempo todo cai, tudo frouxo dentro de campo, não tinha um para ir lá fazer pressão, uma panelinha, vir no juiz e criar o caos o tempo todo. Martin Silva não vai cobrar o tiro de meta? Muvuca na área. Talvez seja por isso que o Hulk está tendo que tomar cartão todo jogo. Porque só sobra para ele ir lá falar, professor, é um absurdo. E que ele fala assim, né, professor, eu tenho 2 filhos, não pode deixar o cara... Pô, primeira vez que eu ri desde a hora que o jogo acabou. Mas o Hulk não pode se sacar ainda só nas costas dele para ir lá falar, professor... Eu juro pra vocês, eu falei com ele, olha a cera que tá o cara fazendo ali. Junta o time, caiu 10 jogadores do Libertad, vai o Everson, sai do gol, todo mundo ali, vai no juiz. Porque não pode, cara, sobrar tudo pra ele. Vai ser o alvo mesmo. Eu comecei a falar sobre Nathan Silva aqui e não parei. Opinião polêmica. Agora você vai jogar seu teclado de computador para cima, você vai quebrar seu celular na quina do negócio. O Nathan Silva chegou, o Cuca falou, olha, tem um cara no Atlético Goianiense que eu queria muito que vocês contratassem ele chama Nathan Silva, eu acho que ele pode ser um homem titular aqui na minha defesa. O Rodrigo Caetano falou, ele já é nosso, foi lá, buscou, quando ele estreia contra o Flamengo ali, com 3 zagueiros, a gente negocia o Gabriel, era a melhor zaga do brasileiro, o Atlético Goianiense, o Atlético se torna a melhor zaga porque está um time muito redondinho, e em 2022 faz uma temporada muito ruim, tão ruim quanto o Júnior Alonso, em 2022. Acho que o Júnior Alonso errou um pouco mais, cocei a nuca, isso quer dizer que é insegurança no que eu estou dizendo, por causa disso mesmo, acho que, ainda bem que eu falei, acho que, então não me causa esse caos todo que causou na torcida quando saiu a escalação. E achei curioso porque acabou o jogo no Mineirão e muita gente vem reclamando comigo do Nathan Silva na escalação. Isso acontece às vezes até quando o Johan não entra em campo. O cara vem reclamar do Johan quando o Johan não está em campo. Aí meu sangue taia. Hoje o cara vem reclamar, aí não dá. Tem que acertar o alvo, não pode ser a metralhadora giratória, meu amigo, porque às vezes o seu alvo não vai ser acertado. Não é o problema hoje. E no último vídeo eu coloquei ele na lista de jogadores que eu negociaria no meio do ano. Pensando que a gente tem 6 zagueiros, um vai aposentar no fim do ano, um está saindo do DM depois de uma longa lesão, e 3 com condição de titularidade ali, disputando a titularidade. Falei, negocia o Nathan Silva. Salário, valor, aquela fórmula que eu falei no começo do pós-jogo. Vamos cortar a câmera aqui, vai desligar aqui, eu vou continuar o pós-jogo, pera aí. Continuando, por que o Zaratio não poderia estar no banco de reservas? Porque ele é a única exceção entre Edenilson, Pedrinho e Patrick. Ele é a única exceção do que eu vou falar agora. O nosso meio de campo é aluno que passa de ano com a ajudinha da professora. Dia 17 de dezembro, ele precisa de meio ponto, que senão ele ia repetir, pelo menos ir para recuperação. Sempre que eu posso, eu passo o olho aqui nos comentários do pós-jogo, um por um, tem dia que é muito. Durante a semana eu vou lendo. E teve um cara que foi muito feliz, quando falou que o nosso time sofre do mal do mediano. O Pedrinho, o Patrick e o Edenilson são água com açúcar total. O único que tem algo de brilhante, de craque nele, de poder de decidir uma partida é o Zaratio. Os demais, apesar de serem caros demais, caros para você trazer e caros de salário, caríssimos, não tem nada de diferente. O meio-campo do Atlético não tem um jogador que eu falei que levanta a cabeça para construir um jogo, não tem um cara de passe diferenciado. E o mais grave, não tem um jogador do drible que rompe linhas.
Se o Patrick pegasse uma bola, driblasse um e obrigasse o cara da marcação aqui do Libertad a se deslocar para vir nele e criar espaço para o Paulinho e para o Hulk, que nuvem, que paraíso que ia ser. Eu evito falar de quem saiu, mas é o que o Keno fazia e que eu até arrepiava. Eu gosto do Keno, velho. Keno e Jair, dois caras que saíram que, pelo amor de Deus, eu gosto demais desses caras. Mas o Keno é diferente. Eu arrependi de não ter silcado a camisa com o nome do Keno. A gente não tem mais o cara do drible que vai romper uma linha ali com uma jogada diferenciada, que você vai tocar nele, a hora que você toca nele, ele tá indo pra bola, ele dá o drible do Marcos. Os velhos vão saber o que era o drible do Marcos. Um toquinho na bola aqui, o marcador vai passar igual uma vaca louca lá pra frente, ele tem campo, obriga a marcação a vir nele, abre espaço, criou espaço lá na frente, ganhou campo. A gente não tem. A gente tem um meio campo pesado, sem criatividade, água com açúcar, morno. E é por isso que falta dinheiro às vezes, porque gasta muito com jogador morno. O Atlético tem gastado nos últimos anos aí muito com jogador água com açúcar. E demos... Ai, o azar voltando. É o institucional e o azar que eu vou falar várias vezes no pós-jogo. Demos azar que o nota 7 jogou nota 4 em alguns momentos do jogo, que foi o Otávio. Aquela pichotada no gol ali, por exemplo. O cara que, pô, para incomodar o professor na titularidade, dá a deslizada, cara. Então tem a pitada do azar, sim. E o caso do Edenilson é mais grave, cara. O caso do Edenilson... Ô, gente, futebol é muito simples. Futebol é uma roda gigante. Tudo que a gente acha que está vivendo, na humanidade é assim. Ah, o mundo está acabando, olha os sinais. Nada, já tivemos a Segunda Guerra Mundial, foi muito pior que isso. Olha a condição climática, nada, já foi muito pior. O futebol, olha isso aí, não, tudo isso já viveu no passado, é só pegar referência. E se você pegar referências do passado, você sabe que só o milagre vai salvar a atuação do Edenilson com a camisa do Atlético. Imagina se o Kudê sair. Imagina um novo treinador chegando e falando: vocês pagaram isso tudo, esse salário, nossa, que bomba. Porque o que ele tem hoje é apoio do Kudê. Ele não tem o apoio da torcida, ele não tem o não posso falar que não tem apoio da diretoria, não tem palavra de ninguém da diretoria, seria responsabilidade minha. Mas creio eu que a diretoria não está feliz com a atuação dele. Ele só tem o Kudê hoje. E se sai o Kudê? Hoje, ou ele gira a chave e começa a jogar a bola no Atlético, ou ele precisa de um milagre. E falei do Patrick, cara. Gente, nosso lado esquerdo era Arana, o Nacho colava ali às vezes e Keno. Desculpa ficar remoendo, sendo viúva. Aí eu vou ter que ser viúva. Um lateral de seleção, um cara com passe qualificado como o Nacho e um cara do drible rompendo linha. Agora você tem o Dodô e o Rubens, que entra um, você quer o outro, entra o outro, você quer um. O Patrick, pesado, sem conseguir levantar a cabeça e decidir. O Edenilson sumindo do jogo. O Pedrinho alternando entre o jogo que você fala: não, tá vendo como é que ele não pode sair do time? E no outro você fala: é mais do mesmo. O lado esquerdo perdeu muito, cara. O lado esquerdo ali perdeu demais. E não é à toa que tem jogo que ele tira Dodô, Patrick e Paulinho. Não sei se foi na Colômbia que ele fez isso. Tirou o lado esquerdo inteiro. Hoje, quando acabou o primeiro tempo, eu falei: ele vai tirar o Edenilson e pronto, vamos ver o que dá no segundo tempo com o Edenilson ali, com o Zarate no lugar do Edenilson. Ele tira Rubens e Patrick. Eu achei que eu tava puto com o lado esquerdo do Galo. O Kudê mostrou que ele estava muito mais. Mas muito mais. Para tirar o Patrick e deixar o Edenilson em campo, é porque ele estava indignado com esse lado esquerdo. Aí ele coloca o Zarate em campo ali e o lado esquerdo ainda não consegue fluir. Principalmente por causa disso que eu falei, que entre o Dodô você quer o Rubens, entre o Rubens você quer o Dodô. Eu trabalho com um lateral esquerdo que ganhou 3 Copas Libertadores da América. Ele chegou em 4 finais e ganhou 3, Ronaldo Luiz.
cara desse merece respeito, fora os outros títulos que ele tem na carreira dele. Ele falou assim: Fael, eu cheguei no São Paulo, história de bastidores que ele conta, tem muita boa. Ele falou: Tele Santana fez uma linha aqui na parede e falou assim, chamou eu e o Palinha e falou: chuta debaixo da linha ali. Eu quero que você acerte agora aquela marca vermelha ali na parede. Eles não conseguiam fazer. A hora que o Tele chegou, eles falaram: o que esse velho de 60 anos vai achar que vai ensinar pra mim, cara novo, pro futebol profissional, atleta profissional? Ó, Tele, deixa eu te ensinar. Se você quer que passe debaixo da linha, faz assim, ó, com o pé, com o corpo, assim. Se você quer acertar aquela outra marca, então é cruzamento, é alto, seu corpo vai inclinar aqui, você vai bater aqui. Pum, batia, acertava. Batia, acertava. Batia, acertava. Estreia do... Não sei se foi estreia, o primeiro gol do Ronaldo Luiz com a camisa do São Paulo. Acho que foi na estreia, contra o Atlético, João Leite. A bola vem, ele ajeita o corpo naturalmente, do jeito que o Tele falou. Um amigo hoje falou assim: tem que fazer com o Rubens igual o Tele fazia, de colocar com o Cafu, para cruzar o dia inteiro. Eu lembrei dessa história do Ronaldo Luiz, porque também é lateral esquerdo. Ajeitou, rede, caixa. Saiu queimando a grama do jeito que o Tele falou que ia acontecer. O Rubens não pode desperdiçar tanto cruzamento assim. Mas não é desperdiçar para talvez ela sobrar no Saravia, não. É para cair lá na Fúria Alvinegra com os bolãozinhos lá. Não dá para ter aquele desempenho com fundamento. Meu pai falava, meu pai fica indignado quando eu tô assistindo jogo com ele, que ele fala: não dá para o cara sair da base errando fundamento, errando cruzamento, não é errando metade não, errando todos. Não dá. Então, tá difícil a lateral esquerda, viu, velho? Tá difícil. Tá difícil demais. A base institucional. Mais uma vez eu vou usar o problema institucional. É problema do Damiani? Não. É problema do Chávere? Não. Enganou esse. Eu achei que era um trabalho bom dele. É problema do André Figueiredo? Não. É problema do Marques? Não. É um problema institucional. Não é que um rompeu, piorou e o outro melhorou, não. Se tem um clube que eu nunca vi fazendo categoria de base, esse clube é o Atlético. Alguns são pegos pelo sentimento de proteger o que é nosso. Vez ou outra aparece um para salvar a década, porque quando aparece um é citado a década inteira. Mas clube que eu acho que são 40 milhões de previsão de gasto esse ano. Frase que eu ouvi de quem tá lá: se prepara que a safra atual eu nunca vi igual. Quem tá no clube há muitos anos nunca viu igual. E isso não é mensagem boa, não. É mensagem ruim. Então, se você, linkando lá com o começo do pós-jogo, tá sem jogador para relacionar para uma partida, você tinha que ter uma dorzinha de cabeça de um nome ou outro do seu sub-20. Você tinha que ter essa dor de cabeça. O Atlético não tem. Não tem nada. Para onde está indo esses 40 milhões? Qual que é o gasto? Fael, é com o sub-12. O discurso agora é o sub-12. E eu acho... Aí quando o sub-12 estiver no sub-20, a gente vai cobrar, não tem mais ninguém no clube. Eu acho confortável demais o discurso do sub-12. Eu parei de ir para Sete Lagoas. Eu nunca estive tão desatualizado com o base do Galo como agora, sabe? De frustração. Frustração. Ir para Sete Lagoas ver sub-17, sub-20, que time B horroroso de 2017, que era um sub-23. Eu larguei. E pelo jeito eu fiz certo, viu? Agora vamos para os bastidores. A situação do Caetano. Apanhando do Cudê. Uma coletiva dessa, não é o telefone do Cudê que vai tocar, não, é o telefone do Caetano. É o chefe do Caetano, liga para ele, não é pro Cudê, não. Fogo do Cudê querendo jogador, fogo da diretoria. Ele vai ter que ter jogo de cintura demais. Eu acho que não é hora dele
confrontar os 4 reais, falando, não, ele tem razão, precisa do cara, pô, vocês têm que contratar. Não é hora dele comprar briga com o Kudê, ele vai ter que ter jogo de cintura para dobrar na lábia todo mundo, acalmar os ânimos. O problema é que o Caetano é esquentado, quem convive com ele, mas eu acho que pela experiência profissional ele vai saber sentar na mesa, fazer algo que o Malu fazia muito bem, abrir uma garrafa de vinho e negociar, apaziguar tudo o que a gente precisa, pelo menos até domingo, porque futebol é roda gigante, a chave gira numa velocidade, como diria o Patropi. Entreguei minha idade. Então o Caetano precisa ter jogo de cintura. Abri o site da Itatiaia aqui, porque todo mundo estava me mandando link, e não dá para ignorar achando que é só um pós-jogo do Fael, que é só uma tuitada de qualquer pessoa. Tem uma expressão no fim do texto do João Vitor Xavier, que é uma das chefias lá na Itatiaia, que usa a expressão dias contados. Pelo fato de ser a maior rádio do país em audiência, sinal, o futebol deve dar, até não sei hoje, mas dava 95% ali. O time que tem, o peso que tem, o respeito que tem, o canhão que é a Itatiaia, você já respeita pelo tamanho da Itatiaia. Sendo a rádio adquirida por 2 dos R's e as 2 principais lideranças de todo o Atlético hoje, mais que o Sérgio Coelho, mais que todo mundo, que é o Rafael e o Rubens, sendo a Itatiaia desse tamanho, ligada a eles, e eles diretamente envolvidos nessa história, eu acho, e o João Vitor sendo uma das chefias da rádio, eu acho que tem fatores demais pra gente falar, epa, peraí, se uma rádio do tamanho da Itatiaia, da família Benin, que está envolvida do outro lado da mesa, porque foi citada pelo treinador na história, usa o termo, ó, clima aqui, sei não, dias contados aqui, me faz pensar muito e me faz preparar o corpo para uma troca de treinador em breve. Como eu falei, Galo, inimigo da paz. Pode ser que seja campeão, segunda-feira ninguém fale mais disso. Todo mundo chega na cidade do Galo fingindo que nada aconteceu. Mas eu tô com um grande ponto de interrogação dentro de mim agora do que pode ser. Do tamanho da tragédia ou não, que eu não sei quem substituiria uma eventual saída agora, numa eventual chegada de um nome que de repente não vai gostar de trabalhar com algumas peças que estão aqui. Envolve muita coisa, cara. Envolve muita coisa. Então por isso estou nessa grande interrogação. Uma coisa eu sei. O Kudê vai ter que pedir desculpas pro time. Pedir desculpas pro time, Fael, esses caras que não jogaram bola, não se faz o que ele fez com Lemos e Saravia. De citar que ele queria Felipe e Gilberto e que trouxeram Lemos e Saravia. Não se faz isso. Não faz, cara. Não se faz. Futebol é algo muito sensível. A boleirada é frágil. Nossa, tem coisa que acontece com a boleirada que eu vejo que eles são frágeis. O ego, não sei desses forçados, mas tem uns que tem um ego que não cabe na chuteira. Eu sei que eles vão ter que se acertar com o treinador. Porque elenco, se falar vamos fritar, frita. Por isso que eu tô falando que envolve muita coisa realmente. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Sobre a torcida, desde que eu gravei aquele vídeo polêmico que viralizou na internet, que todo mundo postou o corte, eu mudei de setor, eu ia no setor roxo para ficar no meio e analisar. Prometi que só ia voltar ali a trabalho, como vai acontecer no domingo. E tô gostando, arrumei um lugar em frente onde é a central de controle do Mineirão, onde ficam as câmeras ali, tem um vidro fumê, eu fico em frente, a visão é de cima, dá pra ver o campo legal, dá pra ter uma noção de campo legal, de tática e tal. Não distorce tanto como você fica na linha do campo. Ali a torcida cantou, fez barulho, eu hoje estava cansado, me
Não estava com essa disposição toda, mas no setor laranja vi que realmente a galera ali estava empurrando o tempo todo e tal, da loucura, empurrando. Teve hora que faltou uma sincronia nas duas baterias ali. E a hora que o juiz apitou, a partir daquele momento ele teve vai. Então eu falo assim, nos 90 minutos, o Thiago de Araújo, eu vou subir esse corte amanhã, e o Rap falaram assim, nos 90 minutos tem que ser perfeito, sem erro. Acabou os 90 minutos, faz o que quiser, ponto final. O fato é que nada justifica arremessar coisa em campo, cerveja, copo, etc, etc, etc. Repito, se fizer isso na Arena MRV, você vai complicar o Galo. E vai complicar demais. E tomara que você paga tendo que se apresentar em delegacia, perdendo sua cadeira na Arena MRV. Tomara que tenha isso lá no contrato, que se você prejudicar o Galo, você perde a sua cadeira. Toma seus 30 mil de volta, 36 mil de volta aí, ó. Ah, você usou relativo gradual aqui, ó. Toma, descontamos 2 mil. Mais multa que você jogou objeto em campo, 2.500. Toma aí, some daqui. Mas vale para todos os setores que estiverem do lado do campo. Toma, grande abraço para vocês. Obrigado. Até a próxima, que eu tenho que trabalhar nessa sexta-feira da paixão. Tchau.